Olá, amigos da EFO, eu sou o Fernando Bagnola e hoje o assunto é fotografia de moda, lingerie em exterior com o flash fora da câmera, usando o sistema de zonas e a lei do inverso do quadrado da distância, que é algo que eu aplico desde que eu comecei a fotografar. Porém, antes de entrar na sessão fotográfica, eu gostaria de falar para vocês sobre alguns assuntos que eu acho bastante importantes, que dizem respeito ao pensamento, ao raciocínio, à forma de construir a distribuição da luz. Primeiro assunto, o ponto ótimo. E o que é exatamente isso? É o f-stop ou a abertura, onde a lente tem a melhor performance em todos os sentidos, nitidez, contraste de cor, foco periférico, ou seja, é o melhor ponto da objetiva. Nesse momento eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas vou dar uma dica. Eu normalmente quando compro uma lente, ou antes de comprar, eu procuro pesquisar e tem algumas pessoas que eu gosto sempre de pegar a opinião. E um site que eu gosto é desse Improve Photography, que enfim, é muito prático. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, só para vocês terem uma ideia, de uma 50mm, ok? Uma 50 1.8, que é uma lente bastante comum. Normalmente o ponto ótimo de uma objetiva está inserido numa área que corresponde no meu caso, aquilo que eu uso, e existem outras pessoas que fazem diferente, mas aquilo que é o meu padrão é um f-stop e um terço para a direita e um f-stop e um terço para a esquerda, ou seja, mais aberto ou mais fechado, a partir de um determinado ponto, que é o ponto médio de todas as aberturas. Então, uma lente, por exemplo, 2.8 e acaba em 22, o ponto médio é 8, então seria um f-stop para cima e um terço, e um f-stop embaixo e um terço, ok? Fácil. Eu vou mostrar dois testes aqui, esse desse site, que é o do Improve Photography, que eu gosto, porque pela linguagem simples e pelo teste prático que faz, onde vocês vão poder ver na prática mesmo o que é o tal ponto ótimo a que eu me refiro, ok? Vocês vão reparar o seguinte, aqui existem 4 aberturas, 1.8, 2.8, 7.1 e 13, ok? Ele varreu, né? Fez uma variação dos f-stops e clicou, e vocês conseguem ver que neste ponto 7.1, né? Nesta abertura 7.1, é onde ela tem a melhor nitidez. E na outra, na 50mm 2.5, ele é o 8. Essa que eu fiz essa sessão que eu vou mostrar para vocês, ok? E para fechar esse assunto com chave de ouro, eu coloco aqui um teste feito por um cara que eu respeito muito, entende muito do assunto e que é a minha referência quando eu quero comprar um equipamento ou aferir uma lente qualquer, que é o Charles Sidney Johnson Jr., que vocês podem pesquisar, enfim, tem livros fantásticos e tal. E é um teste de uma lente Sigma 105mm macro. E vocês conseguem ver claramente que esta objetiva tem um ponto ótimo ali entre 8, no diafragma 8, que vocês podem ver que a nitidez é consideravelmente melhor em toda a faixa que vai de 1 a 10, ok? Isso já não acontece nas outras aberturas. E isto é um dado que eu normalmente considero em todas as lentes que eu tenho. Eu testo e sei qual é o ponto ótimo, e que é o meu ponto de partida para configurar toda a minha iluminação. Eu sei que ali, embora não seja às vezes uma lente muito cara, é uma lente que está sendo utilizada no ponto de melhor performance em termos de qualidade e nitidez. Bom, dito isto, vamos passar agora para uma outra parte, que é a parte da combinação fotométrica. Eu escolhi o ponto ótimo desta objetiva, fiz uma medição matricial com a câmera do fundo e depois fiz uma medição com o flash meter de um flash portátil com uma softbox que vocês vão ver no vídeo, ok?
Isto coloca toda a minha fotografia na zona 5, que é a zona média. Por quê? Porque eu tenho a média fotométrica matricial atrás e tenho também a leitura do flash meter, que é normalmente na zona 5 quando ele está no zero. Eu posso configurar diferente, mas eu sempre deixo ele no zero. Então eu sei que tanto a parte frontal como a parte de trás, elas estão na zona 5. Normalmente é esta forma que eu uso de raciocínio fotométrico, porque trabalhando na zona 5, eu consigo ter uma média bastante aceitável das altas luzes, dos meios tons e das sombras, como vocês podem ver aqui. Eu vou aumentar um pouco. Tenho todos os detalhes nas altas luzes, não tem nada estourado, ok? Então, teoricamente, isso aqui estaria correto. Mas eu uso essa leitura só como ponto de partida, porque tendo os dois planos agora ajustados do ponto de vista fotométrico, tudo que eu fizer vai atingir os dois planos, ok? Tanto se eu resolvo clarear, como nesse caso, como se eu quisesse eventualmente escurecer. Raciocinar desta maneira faz com que você não seja aquele fotógrafo do tipo clica, olha, clica, olha, clica, olha, que além de perder todo o ritmo do trabalho, fazendo com que a modelo não desenvolva, também dá uma certa insegurança para o cliente. O ideal é que você faça a luz, no primeiro clique já acerte, já surpreende por isso, no segundo coloque na zona que quer e a partir daí não tenha mais nada que corrigir, vocês podem ver. Nenhum arquivo meu aqui RAW, que vocês podem ver aqui, tem qualquer edição, qualquer correção de exposição. Eventualmente posso até depois criar um efeito, tirar uma marca na pele ou uma espinha tal, mas da parte de fotometria, isso garante que eu pegue na câmera e não precise ficar olhando, eu não tiro o olho do visor e vou acompanhando a modelo e posso criar um trabalho muito mais dinâmico, e isso vale tanto para fotografia de moda, como para fotografia de casamento, para gente que faz crianças, tendo assim um trabalho muito mais diversificado em termos de pose, em termos de naturalidade, e principalmente deixando o trabalho de moda muito, muito, muito mais interessante, ok? As modelos adoram, as modelos detestam fotógrafo que é paradinho, que vive em função da iluminação, ok? Ah, não pode dar um passo para lá nem para cá porque a luz muda. Não, você cria uma luz consistente, uma abordagem fotométrica constante, vê a primeira e a segunda foto e a partir daí é só movimento, como vocês vão ver a partir de agora no vídeo.